E o Agricultura BR começa trazendo destaques para a soja e soja nos Estados Unidos. Nesta última segunda-feira à tarde foram divulgados os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o relatório de acompanhamento de lavouras. Sem mudança, Juliana, continua com as lavouras norte-americanas com 71% em boas e excelentes condições. Isso continua dando argumento para quem acredita que o próximo relatório de oferta e demanda possa trazer realmente uma safra ainda maior que 105 milhões de toneladas para os norte-americanos. Vamos ver então isso no quadro, como é que está a situação dos Estados Unidos em boas e excelentes condições, 71%, sem alteração, médias condições, 22%, as médias condições sim têm caído nas últimas semanas, enquanto que as que estão em condições ruins ou muito ruins, somadas, estão em 7%. Essa é a condição das lavouras norte-americanas até o último dia 31 de julho. E o desenvolvimento das lavouras no campo vai bem. A maioria delas já está na fase de florescimento, mostrando uma fase mais adiantada do que se via nessa mesma época do ano passado. Vamos acompanhar na tela, então, como está o florescimento nos Estados Unidos para as lavouras de soja. Veja como que foi a evolução nos últimos períodos e também a média dos últimos anos. Veja que até a data do dia 31 de julho, portanto, até domingo, este último, 85% das lavouras de soja dos Estados Unidos já se encontravam nessa fase da lavoura, fase de florescimento. Um ritmo bem avançado, a gente vê que uma semana anterior eram 76% das lavouras, portanto, adiantou bem em 7 dias. Nessa mesma data do ano passado, em 31 de julho de 2015, 78% das lavouras estavam em florescimento. E na média, entre a temporada de 2011-12 até a 14-15, eram 79%. Portanto, 85% das lavouras de soja dos Estados Unidos já caminhando para a reta final do desenvolvimento das lavouras. Bom, e uma outra informação importante é em relação à demanda sobre soja nos Estados Unidos. Essa demanda segue extremamente aquecida. Nós tivemos ontem confirmação de vendas nessa última segunda-feira e nesta terça-feira nova confirmação de vendas da soja dos Estados Unidos, temporada 2016-2017. É o que nós vamos conferir agora, como é que está esta demanda pela soja norte-americana. Ela continua acontecendo. 1º/8, segunda-feira, nós tivemos 336 mil toneladas de soja que foram confirmadas pelos Estados Unidos, 391 mil, enquanto que neste dia 2 de agosto, 252 mil toneladas foram confirmadas de soja vendidas. Ou seja, continua muito aquecido o mercado norte-americano, a safra de soja dos Estados Unidos continua com uma demanda bastante elevada. Essa semana, então, vem vendendo muito bem. E foram esses dados aqui que deram alguma sustentação durante o dia para a soja, que fechou ontem em queda, hoje abriu em queda. Quando esses dados foram anunciados, melhorou, mas depois voltou a cair. Juliana. Vamos dar uma olhadinha, então, nos negócios com a soja em Chicago deste momento. Soja ontem caía com força, você acompanhava com a gente aqui no Agricultura BR, todas as posições perdiam suporte de $10 por bushel. Neste momento, os contratos vêm operando com certa estabilidade, as posições de mais curto prazo caem levemente e as futuras, um pouco mais para frente, operam bem estáveis. Agosto negocia o bushel da soja agora $9,95, queda de 0,10%. Setembro vem a $9,79 mais 75, queda de 0,15%. Soja para entrega em novembro vem a $9,60, queda agora de 0,07%. Neste momento já voltou para a estabilidade, ou seja, está no mesmo valor de fechamento de ontem, enquanto a soja para entrega em janeiro do ano que vem opera agora $9,62 por bushel. Você acompanha agora com a gente em tempo real tudo isso acontecendo, você vê os contratos oscilando, hora opera em alta, hora operam em baixa, mas esta é a situação da soja neste momento lá em Chicago. Bom, é o que vem determinando o mercado para a soja lá nos Estados Unidos e que acaba influenciando os preços internacionais, consequentemente o valor pago no porto aqui no Brasil. Sem nenhuma dúvida, é a expectativa sobre a safra, a temporada norte-americana, porque por enquanto eles vão acreditando que vão produzir mesmo 105 milhões de toneladas e talvez até mais. Algumas instituições privadas nos Estados Unidos chegaram a prever 110 milhões de toneladas e este início de semana foi com chuva em alguns estados produtores. Juliana. Bom, vamos saber agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia, então, como deve ficar o clima por lá nos próximos dias. Boa tarde, Nadiara.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agora, para os próximos dias, ainda há previsão de mais chuvas em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Só que, de uma forma geral, essa chuva terá baixo volume acumulado. Nos próximos 5 dias, os maiores volumes de água devem ficar concentrados principalmente sobre a costa leste, inclusive atingindo áreas produtoras de laranja, também da região da Flórida. Mas, sobre o cinturão produtor de grãos, a gente observa uma chuva bem irregular. Em algumas localidades pode chover em torno de 15 milímetros, mas é uma chuva bem localizada. Agora, para os próximos dias, também expectativa de altas temperaturas. As máximas devem chegar em torno de 39 graus em alguns estados do meio oeste americano. Então, essas altas temperaturas acabam trazendo um estresse térmico para as plantas. No próximo período, que vai do dia 7 ao dia 11 de agosto, a chuva se espalha mais, se torna mais abrangente sobre o cinturão produtor de grãos. E o volume acumulado deve gerar em torno de 15 milímetros. Então, é uma chuva que não deve encharcar completamente o solo, mas traz um alívio principalmente para o calor dessas últimas semanas. Durante as tardes, entre os dias 7 e 11 de agosto, a temperatura máxima deve ficar em torno de 36 graus e ainda faz então bastante calor em algumas localidades. Mais ao norte do cinturão produtor de grãos, a temperatura não sobe tanto. E no terceiro período, entre 12 e 16 de agosto, mais uma vez há episódios para pancadas de chuva de baixos volumes acumulados sobre o meio oeste americano. A gente observa que desta vez o volume de água deve girar em torno de 5 milímetros até 15 nas áreas mais atingidas. E neste período ainda muito calor, mas principalmente no sul e partes do oeste. Em boa parte aqui do centro e norte do cinturão produtor de grãos, a temperatura não deve subir tanto neste período. Bom, para os próximos dias, então, apesar das altas temperaturas que devem atingir as áreas produtoras dos Estados Unidos, teremos alguns episódios de chuva que ainda devem aliviar um pouco, trazendo aí principalmente um pouco mais de umidade para o solo, e as lavouras, em sua maior parte, devem continuar em bom desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui vamos às informações do Brasil, começando com o dólar comercial no país. Ontem a moeda norte-americana fechava aqui no Brasil a R$ 3,27, hoje mais cedo já caía. Vamos acompanhar os negócios deste momento então, porque a moeda norte-americana cai 0,61%, vem no momento a R$ 3,25 mais 3. Bem no início do dia, assim que o mercado abriu, dólar caía com força, chegava a quase 3,23, mas não chegou a operar abaixo dos 3,24, mas caiu com bastante expressão no início do dia e depois voltou a recuperar, mantendo certa estabilidade. Neste momento, portanto, vem a R$ 3,25 até o fim da edição. A gente confere mais uma vez como está o dólar no país. E o Agricultura BR volta a falar a respeito da soja aqui no programa e agora trazendo mais um levantamento de uma consultoria privada aqui do Brasil. Desde a última semana, nós temos trazido várias informações a respeito de consultorias que começam a trazer suas previsões para a temporada 2016-2017. Nós vamos ver agora a da Celeris, uma das mais tradicionais do país, que aponta que o Brasil vai cultivar soja na próxima temporada, 2016-2017, em 33 milhões e 800 mil hectares. Há uma ampliação sobre a área, em especial nos estados de Goiás e também Mato Grosso, onde há uma ampliação um pouco maior. Em comum com as demais empresas que fazem esse tipo de serviço no país, é que realmente há uma contenção no aumento em relação à safra passada, por conta de um interesse muito maior de agricultores em fazer o cultivo do milho. Além disso, além dos preços do milho um pouco melhores neste final de temporada 15-16 e também expectativas para a próxima, também foi utilizado o argumento do controle de nematóides sobre a soja. Com o cultivo de milho sobre algumas áreas que estavam com oleaginosa, pode trazer uma frequência um pouco maior no controle da praga que atinge a oleaginosa nos campos. Então vamos ver os dados então da Celeris, que aponta para 33 milhões e 800 mil hectares. Nós temos aqui as informações a respeito da projeção de safra, no qual nós temos o esmagamento em 42 milhões de toneladas, a projeção, as exportações em 56 milhões, sementes 3 milhões 940 mil, produção estimada, essa produção aqui é interessante, 102 milhões 880 mil toneladas é a expectativa de produção da Celeris, está muito em linha com o que está se falando para o Brasil, principalmente o Departamento de Agricultura americano, que aposta no Brasil em 103
53 milhões de toneladas. Demanda total no Brasil, 101 milhões 940 mil, de acordo com essa empresa de consultoria. Então, aqui são os dados relacionados a Celeris para a temporada 2016-2017. Essas informações são importantes. Vou pedir para o pessoal deixar aqui na tela o gráfico com as informações da temporada. Obrigado. De acordo com a Celeris, observe que aqui alguns dados se alteram. O Brasil está esmagando uns 41 milhões de toneladas na 15-16, vem para 42. As exportações abaixo do que outras instituições estimam para o Brasil na temporada 2016-2017, 56 milhões apenas. Nós estamos falando da temporada 16-17. Há quem diga até próxima a 60, 59 milhões de toneladas. Celeris coloca em 56. Produção muito parecida com outras instituições, principalmente internacionais. Mas aqui o comparativo que eu acho mais interessante, que o produtor aí pode utilizar essa informação, é essa daqui, ó. Demanda total, independente dos dados, 101 milhões 940 mil toneladas, muito ajustada com a produção em 102 milhões 880 mil toneladas. Essa é a situação apontada pela Celeris para a produção brasileira de soja na temporada 2016-2017. E, como eu disse, são muitas as empresas privadas que fazem esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Aqui nós vimos aqui um comparativo, até por pesquisas que nós fizemos aqui da Agricultura BR, nós já sabíamos que muitos agricultores estavam apostando em outras culturas, como, por exemplo, o milho para a primeira safra. Isso pode trazer algumas vantagens, isso está aparecendo em todos os relatórios dessas empresas. Mas nós quisemos fazer alguns comparativos, é o que você vai conferir a partir de agora, comparativo em relação à safra brasileira de soja pelas empresas de consultoria. Então vamos ver de novo agora, mostrar o que a gente já trouxe desde a última semana, trouxemos a AGR, a Brasil, que trouxe informações em relação à produção brasileira de soja e também as safras e mercados. Agora nós vamos trazer aqui essas informações, isso daqui nós já tínhamos trazido na semana passada. Observe que a AGR Brasil aponta para 33 milhões e 800 mil hectares, uma alta de 2% frente à safra 15-16. As safras e mercados, 33 milhões 480 mil hectares, uma alta de 0,9%. Pode mudar a tela que a gente mostra agora então a Celeris, mostrando que a Celeris vem para 33 milhões 880 mil hectares, é um pouco maior que a GR-BR, com 2,6% frente à safra 2015-2016. Então, neste sentido, nós observamos que essas empresas estão muito próximas em relação àquilo que elas estimam para a safra brasileira de soja, em relação à área apontada. Então, faz esse comparativo aqui é em relação à área que foi cultivada na temporada passada e, principalmente, o incremento em relação àquilo que se espera. Então, um cálculo de estatística feito dentro de escritório mesmo, todas elas fizeram isso, inclusive o de produção. Vamos trazer novas informações agora a respeito desses dados, em relação a esses comparativos, mostrando agora a produção e também como que cada uma dessas empresas tem apontado ou apostado na produção brasileira. É o que nós vamos acompanhar agora. Você tem aqui a projeção de novo para 16-17, mas agora das três empresas. A GR Brasil, ela traz uma situação diferente porque ela aponta uma mínima e uma máxima, mas a média de 105 milhões de toneladas é aquela que prevê uma produção um pouco maior. Safras e mercados você já tinha visto também, 103 milhões 364 mil toneladas, enquanto que a Celeris aponta para 102 milhões 880 mil toneladas. Essa é a situação para a temporada 2016-2017, comparando aqui as três empresas de consultoria que fazem esse trabalho no Brasil. De acordo agora com as informações, agora vamos trazer os últimos dados, e aí relacionando o Departamento de Agricultura americano, Conab, a Biov e a Celeris, que também trouxe dados para a temporada 15-16. Então, agora um novo comparativo, saio da temporada próxima, 16-17, para falar um pouco a respeito da 15-16. Então, essas empresas estão vendo o cenário brasileiro desta maneira. Observe que nós mudamos a safra. Agora estamos falando da safra 15-16, essa que ainda o Brasil está vendendo a soja. O Departamento de Agricultura americano traz aqui um dado em relação
as informações tanto de produção, pode voltar aqui para o estúdio, o pessoal colocou aqui em mínima, média e máxima, aqui nós temos produção, temos consumo interno e temos as exportações. Então aqui, Departamento de Agricultura norte-americano aponta para uma produção brasileira de 96 milhões e 500 mil toneladas, com com um consumo interno de 40 milhões e 700 mil toneladas para esmagamento. As exportações em 57 milhões e 200 mil toneladas. Conab, 95 milhões e 570 mil toneladas de produção, com um consumo interno de esmagamento de 42 milhões e 500 mil toneladas. O pessoal aqui corrigiu, obrigado pela correção. Agora sim, agora fica mais fácil para ter a leitura. Conab prevê, como eu disse, 95 milhões e 570 mil toneladas de soja de produção, consumo de 42 milhões e 500 mil para esmagamento, exportação em 54 milhões e 250 mil. A ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, 96 milhões e 600 mil toneladas, consumo de 40 milhões e 700 mil toneladas, exportação de 53 milhões de toneladas. A Celeris provê uma produção brasileira na temporada 15-16 de 97 milhões e 740 mil toneladas, um consumo de 41 milhões, enquanto que a exportação pode chegar a 54 milhões de toneladas. Essa é a previsão que nós temos de instituições privadas e também de instituições que são públicas, como Conab aqui no Brasil e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a temporada 2015-2016. Nós vamos para o primeiro intervalo desta edição e o próximo bloco traz em destaque o café. Veja como começou o mês de agosto para as variedades Arábica e Conilon e veja informações sobre o primeiro leilão dos estoques públicos realizado pela Conab. E ainda hoje você também tem as informações a respeito dos embarques norte-americanos de milho e também a condição de lavouras ainda nesta edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta terça-feira, 2 de agosto. Por aqui é hora de falar sobre o café. E a gente começa trazendo em destaque os leilões de estoques públicos da Conab. Na semana passada, o governo federal decidiu leiloar quase metade dos seus estoques nacionais de café para abastecer o mercado interno do país e conter a alta nos preços do grão. Na última sexta-feira foi realizado o primeiro leilão dos 10 que vão acontecer até o fim de 2016. E todo o produto ofertado nesse primeiro leilão foi comercializado. Vamos acompanhar na tela agora informações deste evento acontecido na última sexta, 29 de julho. Foram ofertadas e compradas pelo mercado 67 mil sacas de 60 quilos do grão. A safra, os grãos eram referentes à safra 2009-2010 e provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A gente pode girar a tela agora para trazer em destaque os valores negociados para este café leiloado na última sexta-feira. O menor valor foi de R$ 441,86 por saca, lote esse arrebatado para o estado de São Paulo. E o maior valor foi no estado de Minas Gerais, valor da saca a R$ 455,19. Na opinião da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a boa procura pelo produto neste primeiro leilão da Conab já mostrou muito interesse pela indústria em fazer essa compra dos estoques públicos. Até o fim de 2016, a estimativa da Conab é leiloar 693 mil sacas de 60 quilos, só confirmando quase metade de tudo aquilo que o Brasil possui em estoques. A data do novo leilão vai ser dia 11 de agosto. Por aqui vamos falar de preços agora no mercado físico nacional.
Vamos acompanhar na tela, em destaque, o indicador do CPEA. Veja comigo então, você de casa, como que começou o mês de agosto para essa variedade negociada aqui no Brasil. Vamos acompanhar os números porque agosto já começou registrando baixa. Veja comigo que o dia 29 de julho, última sexta-feira e último dia útil do mês anterior, fechava com o valor da saca de 60 quilos do café arábica bica corrida tipo 6, classificação bebida dura para melhor, a R$ 494,19. Ontem, porém, no dia 1º de agosto, segunda-feira, os valores já vieram abaixo, para baixo dos R$ 490, fechando o dia a R$ 489,81, portanto, já anotando queda neste 1º dia útil do mês. Fabiano. O assunto continua sendo café arábica, Juliana, agora com a operação em Nova York, referência internacional para os negócios, principalmente aqui no Brasil, que é o maior produtor do mundo desta variedade. Vamos saber como é que vem os negócios, vem extremamente influenciados pelo dólar, vinho nesta última segunda-feira, hoje também vinho porque o dólar cede no mundo todo, e olha como vem perdendo de novo o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, posição de setembro coloca uma pressão negativa forte, 1,46% de queda, negócios em $1,41 mais 35 por libra-peso. Dezembro, queda de 1,36%, $1,44 mais 75 por libra-peso. Março de 2017, queda de 1,33%, $1,47 mais 70 por libra-peso. Maio, $1,50 mais 40 libra-peso, queda de 0,66%. Hoje mais cedo eu conversava com alguns produtores rurais de café, produtores do estado de Minas Gerais, na região sul especialmente, tinham mandado mensagens pelo Twitter comentando um pouco do que está acontecendo no mercado, dizem que estão meio afastados. Aliás, até quando estava com preço um pouco melhor, nós tínhamos há 2 semanas um preço bem mais interessante, tínhamos essa posição, a última posição listada aqui para o ano, ela vindo já numa posição superior a $1,50, $1,56, 57, ainda assim os negócios eram poucos no estado de Minas Gerais e neste momento está totalmente travado o mercado, porque essa queda em Nova York, que nós já conferíamos nesta última segunda-feira e que agora ela continua travando os negócios e com isso ninguém tem comercializado café na região sul de Minas Gerais, ou muito pouca comercialização. Dando sequência, vamos ver então como é que esses números de Nova York influenciam a Bolsa de São Paulo. Ela é atrelada, então vem com queda. Posição de setembro, número de contratos expressivos, 1.550 contratos a $171 por saca de 60 quilos, queda de 1,72%. Dezembro perde 1,18%, negócios em $172,30, com 1.710 contratos negociados. Assim vem o café hoje, mercado futuro apresenta queda. Essa queda é tanto para o mercado norte-americano, Nova York, que dá o tom do que acontece no mundo todo com o café arábica, e aqui no Brasil também, hoje com um número um pouco mais expressivo de negócios nas posições de mais curto prazo, café arábica perdendo no mercado futuro, mas sem negócios no mercado presente no Brasil. O assunto segue sendo para café, mas também para outras culturas agrícolas aqui do Brasil, inclusive pecuária. Olha, o estado do Espírito Santo, que a gente comentou tanto aqui ao longo dessa safra, que sofreu com estiagem, levou muitas culturas a perdas significativas, café, outras culturas cultivadas por lá também. E essa estiagem segue afetando os produtores do Espírito Santo, inclusive a população do estado. A gente vai falar agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, para saber como que deve ficar o clima por lá, porque teve pergunta de telespectador. Nadiara. Para os próximos períodos, até há expectativa de alguns episódios de chuva sobre o Espírito Santo, mas por enquanto são chuvas bem isoladas e de baixos acumulados que não são suficientes para recuperar a umidade do solo. E por lá a situação continua bastante crítica. Nós recebemos fotos do Gerson Costa, de Águia Branca, no Espírito Santo, e a situação lá é bem complicada. Olha só, essas fotos mostram o solo bastante seco e também as pastagens bastante secas na região do Gerson Costa. E ao longo dessa outra
imagem a gente pode acompanhar aqui a pastagem ainda mais seca, poucas áreas verdes aqui sobre a região, então, de Águia Branca. E agora, como eu falava, para os próximos dias, expectativa ainda de pouca chuva. Neste próximo período, que vai até o dia 6 agora do mês de agosto, não tem previsão de chuva significativa na maior parte do sudeste. E sobre o Espírito Santo, o tempo vai continuar bastante seco. Pode chover em algumas localidades, mas nas áreas costeiras e também é uma chuva bem rápida e isolada. No próximo período, entre os dias 7 e 11 de agosto, a chuva retorna para boa parte do Espírito Santo e, inclusive, há risco para pancadas de chuva na região de Águia Branca. Só que é uma chuva bem isolada, com baixo acumulado, que melhora a qualidade do ar, mas não deve encharcar o solo. E no terceiro período, entre os dias 12 e 16 de agosto, mais uma vez, a chuva que atinge o sudeste deve ficar mais concentrada sobre o estado de São Paulo. No Espírito Santo, deve chover de uma forma muito rápida e isolada. Para a região do Gerson Costa, lá de Águia Branca, tem previsão de chuva mais significativa a partir da segunda quinzena do mês de setembro, mas é no mês de outubro que estão previstos os maiores volumes de água que começam a encharcar o solo e recuperar as condições para o desenvolvimento das pastagens e também para o plantio da próxima safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara, pelas informações. Obrigada a você também que participou do Agricultura BR, trazendo fotos aí do estado do Espírito Santo. Continue conosco, pedindo informações, que a gente está aqui para isso. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta tem em destaque algodão aqui no Brasil. Estamos de volta, o assunto agora é milho. Muitos produtores que semearam o milho na segunda safra na região centro-oeste do Brasil, nesta temporada, tiveram perdas significativas por conta do clima muito seco. No estado do Mato Grosso, alguns produtores, inclusive, deixaram de fazer a colheita por conta da produtividade tão baixa. Era mais lucrativo não fazer a colheita do que entrar com as máquinas no campo. A Nadiara traz agora informações sobre como que está a situação de umidade para o centro-oeste do Brasil e como que deve ficar o clima para essa reta final da colheita. O tempo seco que tem beneficiado o avanço da colheita, que já está na fase final do milho segunda safra, ele também traz muitos problemas para o interior do centro-oeste. Já trouxe perdas nas lavouras por causa da produtividade, que foi baixa, e também essa combinação de tempo seco e altas temperaturas tem aumentado muito o número de queimadas, principalmente em Mato Grosso, que é o estado com maior número de focos de incêndio em todo o Brasil neste ano de 2016. Inclusive, algumas queimadas têm atingido áreas produtoras de milho segunda safra e alguns produtores estão deixando até de colher essas lavouras. Sobre o estado de Goiás, também muitos produtores enfrentam dificuldades por causa da falta de chuva, que trouxe perdas na produtividade, e também em algumas áreas o vento forte tem atrapalhado a atividade de colheita. Por enquanto, a situação é muito crítica em toda esta área vermelha do mapa que cobre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e também o norte e oeste de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, os níveis de umidade do solo estão abaixo de 10%, porque não chove de forma significativa desde o início do outono. Já sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul, tem chovido de uma forma mais frequente e nestas áreas o solo úmido garantiu melhores condições para o milho segunda safra. Agora, para os próximos dias, o tempo seco vai continuar predominando em toda a região, então beneficia a finalização da colheita do milho segunda safra, mas por outro lado, aumenta ainda mais o risco de queimadas no interior do centro-oeste. No próximo período, entre 7 e 11 de agosto, vai voltar a chover no sul de Mato Grosso do Sul, mas no restante do centro-oeste nada muda e o tempo vai continuar bastante seco. Do dia 12 ao dia 16 de agosto, a situação é muito parecida. Vai voltar a chover em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. É uma chuva isolada, de baixo acumulado, que não serve para encharcar o solo, não é considerada uma chuva agrícola, e nas demais regiões do centro-oeste, por enquanto, o tempo bastante seco. Como é normal, durante o mês de setembro já são esperados alguns episódios de chuva sobre partes do centro-oeste, mas essa chuva deve ficar concentrada principalmente em Mato Grosso do Sul, e é no decorrer do mês de outubro que são esperados os maiores volumes de água para o interior do Brasil, e aí deve voltar a chover de forma mais significativa, a ponto de recuperar a umidade do solo nas principais áreas produtoras do centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Centro-Oeste segue em destaque, principalmente o estado de Goiás, que nesse fator clima foi o estado que mais sofreu com a seca. E já que a Nadiara falava sobre as condições de colheita para a segunda safra de milho, é do preço do milho que eu vou falar. Isso porque o Brasil vive um momento histórico, você que acompanha a Agricultura BR, já ouviu eu e a Juliana falarmos disso algumas vezes. Nós temos plena colheita da segunda safra, que é a principal no Brasil, e os preços, os valores do milho subindo. Aonde que você já ouviu falar disso? É só no Brasil, com uma quebra muito forte para o cereal, que, aliás, em 30 dias subiu, olha só, mais de 21%, exatamente. Milho sobe no estado de Goiás, mais de 21% nos últimos 30 dias, sai de um patamar médio no estado inteiro de R$ 35,00 e vai lá para a marca dos 42, é o que você vai acompanhar comigo, intervalo analisado, considera a mínima e a máxima e chega numa média para todo o estado, está aqui na tela, você observa que no dia 2 de julho, o valor médio era de R$ 35,00. Esse valor recua no dia 12 de julho para R$ 32,25. A partir de então, a partir do dia 13 e 14, na maior parte dos estados brasileiros, vem uma recuperação forte porque vem a certeza, a convicção que o Brasil perdeu muito milho. No dia 15 de julho foi para R$ 36,50, no dia 21, R$ 40,50, no último dia 29 de julho, R$ 43,50, é o valor de pico nessa série histórica, e neste dia 2 de agosto, pelo menos até por volta do meio-dia, R$ 42,50 a saca de 60 quilos. Observe que entre os dias 2 de julho até o dia 2 de agosto, a alta é realmente impressionante, 21,42% de alta, de elevação para os valores negociados com a saca de 60 quilos do milho. Quem é que ganha com isso? Olha, pouca gente ganhando com isso. Por quê? Porque quem tem milho para comercializar ainda, num valor como esse, em pleno período de safra, tem pouco, porque as perdas, como você viu a Juliana e a Nadiara comentarem, foram muito grandes. Muita gente até desistiu de colocar as máquinas em algumas regiões que não valeria a pena por conta do custo. E claro, para as cadeias produtivas que precisam do milho, complexo carnes inteiro, isso representa, sim, um impacto muito forte sobre os custos de produção. Vamos acompanhar agora como estão os valores do milho no Brasil no mercado futuro, ou seja, como que o mercado enxerga o preço do cereal lá para frente, como que o milho para entrega nos meses futuros vem negociado. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, na BMF Bovespa, porque hoje, veja só, o milho opera com queda, uma queda expressiva superior a 2% para todas as posições de mais curto prazo até início do ano que vem. A posição de setembro deste ano é a que tem o maior volume de contratos negociados no momento, são acima de 7 mil, e eles vêm negociando a saca R$ 46,60. Essa posição perde hoje 2,31% em relação ao fechamento do dia anterior, que foi de R$ 47,70. Já o milho para entrega em novembro deste ano, que ontem era negociado a quase R$ 49,00 a saca, neste momento vem a R$ 47,70, com queda próxima a 2,5% nos negócios. A posição de janeiro de 2017 cai agora 2,34% e negocia a saca a R$ 47,60 e a saca para entrega em março do ano que vem vale agora R$ 44,50, também apontando queda próxima a 2,5%. Bom, você já acompanhou com o Fabiano cotações para o estado de Goiás no mercado físico nacional e a gente volta a trazer os valores agora do cenário físico, mas em cada estado produtor. Acompanhe. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
A Agricultura BR segue falando a respeito do milho. Agora eu falo sobre o cenário internacional, em especial Estados Unidos. Estados Unidos que pode ter uma safra recorde com esse cereal, chegando a mais de 366 milhões de toneladas. E, por enquanto, o desenvolvimento das lavouras norte-americanas vão dando conta que isso pode realmente acontecer e, aliás, superar até essa expectativa. De acordo com o acompanhamento de lavouras, um relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura daquele país nesta última segunda-feira, 76% das lavouras norte-americanas de milho estão em boas ou excelentes condições. É o que você vai conferir conosco na Agricultura BR a partir de agora. Temos aqui o gráfico que mostra as condições dos Estados Unidos nas lavouras de milho até o último dia 31 de julho, portanto até o último domingo. Observe que ela está em 76%, como eu disse, as áreas em boas e excelentes condições, 19% são as médias condições e as que estão em condições ruins ou muito ruins estão em 5%. Portanto, as lavouras de milho nos Estados Unidos vêm numa situação muito favorável, elas vêm muito bem, de acordo com o acompanhamento de lavouras apresentado depois do fechamento do mercado nesta última segunda-feira. Outro destaque importante é o desenvolvimento delas, em especial o espigamento das lavouras de milho lá nos Estados Unidos, que já alcançam 91% até o último domingo, até o dia 31 de julho, e mais do que isso, ela deixa para trás aquilo que aconteceu no passado e a média dos últimos 5 anos. Acompanhe conosco então, mais uma vez, o que acontece com as lavouras, agora condições de lavoura, agora espigamento de milho, tá? Temos aqui o espigamento para as lavouras de milho nos Estados Unidos. Até o dia 31 de julho, nós tínhamos 91% até esse último domingo. Dia 24, 79%. O que nós tínhamos para as lavouras de milho. No dia 31 de julho do ano passado, eram 87% que se tinha para as lavouras nos Estados Unidos, e a média de 2011 para 2015 e ficava na casa de 85%, aqui tem um número aparecendo de 75,82%, mas ficava em 85% a média das lavouras temporada 2011-2015. Esses números são considerados positivos pelo mercado em relação àquilo que foi apresentado pelo relatório de acompanhamento de lavouras. Dando sequência aos dados, agora vamos ver como o mercado reage a essas informações. Milho nos Estados Unidos vem em boas condições, vem realmente com situação para ter uma safra muito cheia, e você acompanha comigo agora como é que Chicago reage aos números. É o que você acompanha a partir de agora. Temos aqui os números para milho em Chicago, não poderia ser diferente, vem caindo. Posição de setembro perde 1,07%, vem a $3,22, olha como vem rasando. Dia a dia o milho vem perdendo muita força e agora vai se aproximando no mais curto prazo a marca de $3 o bushel. Dezembro perde 0,82%, $3,31 mais 50 ao bushel. Março de 2017, queda de 0,58%, $3,41 mais 25 o bushel. Maio, queda de 0,35% a $3,47 mais 75 o bushel. Muita pressão negativa sobre os valores negociados com milho lá nos Estados Unidos. Por aqui é hora do quadro Somos Todos Produtores, que mostra para você de casa um pouquinho da plantação por todo o Brasil. E hoje a gente vai um pouquinho além do país, atravessamos a fronteira para chegar até o Paraguai. Temos a participação hoje do Tiago Frei, ele que é de Santa Rita, no Alto Paraná, no país Paraguai, nosso país vizinho, mandou fotos da sua colheita de milho. Ele diz que a colheita já está na reta final. Esse milho foi plantado entre o final de janeiro e até o dia 20 de fevereiro. Por lá, o Tiago Frei nos comenta que a sua lavoura sofreu com geada que chegou até a sua região e isso gerou uma quebra entre 35% a 40% na sua lavoura. O rendimento médio agora está em cerca de 74 sacas por hectare. Portanto, estão aí as fotos direto do Paraguai, enviadas pelo Tiago Frei. Tiago, que sempre participa aqui do Agricultura BR. Muito obrigada para você, Tiago, então, pela participação.
Bons negócios agora com você aí no Paraguai. Tá certo? Um grande abraço aos nossos telespectadores e agora especial para o pessoal que está no Paraguai. Daqui a pouco nós voltamos com informações sobre o mercado de feijão, de arroz e daqui a pouco também soja na Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E o assunto desse começo de bloco é o algodão. E o estado do Mato Grosso do Sul pode ter a melhor média nacional. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Miriam Valadares. Foi dada largada para a colheita do algodão em Mato Grosso do Sul. Com 29.600 hectares destinados ao plantio da cultura, a estimativa de produção para esta safra é de colher 270 arrobas de algodão em caroço por hectare. Os dados são da Ampasul. O algodão nessa safra não foi muito diferente do que aconteceu com soja e milho. Teve problemas de excesso de chuva em um momento e em outro momento falta de chuva. Devemos produzir um pouco abaixo da média dos últimos 3 anos. Mas acreditamos que, ainda assim, deve ser o estado com a maior média por hectare de produção de algodão. No município de Costa Rica se concentra a maior produção de algodão do estado, em torno de 60%. Este produtor da região, que tem 5.000 hectares destinados ao plantio da cultura, presenciou nesta safra realidades diferentes. Nós tivemos um desenvolvimento muito bom aqui na região de Costa Rica, nessa fazenda. Devemos aí fechar com uma média aproximadamente de 330 arrobas por hectare. O clima foi bom, a lavoura se desenvolveu bem, tanto algodão quanto soja. Aqui nós não tivemos problema. Mas no Chapadão, que fica, nós temos uma fazenda lá, fica a 120 quilômetros daqui. E lá nós tivemos problema, nossa produção lá vai ser bem abaixo da expectativa. Acredito que devamos fechar lá em torno de 220 arrobas. A gente esperava, mesmo com todas as intempéries, em torno de 250. Presente no Dia do Algodão, realizado na Fazenda São Paulo, em Costa Rica, o secretário Fernando Lamas destacou a necessidade de apostar na diversificação de culturas. Hoje nós temos no estado em torno de 2.400.000 hectares que são cultivados com soja. Destes, 1.700.000, 1.600.000 com milho, né? E apenas 30.000 hectares com algodão. Então o algodão ele poderia estar entrando dentro de um modelo de rotação de culturas que beneficia tanto a soja como o milho e o próprio algodão. Tá? Esse sistema onde você rotaciona soja, milho, algodão, as 3 culturas são beneficiadas com isso. E falando em algodão, o Brasil aumentou muito as suas compras da fibra de outros países produtores neste ano de 2016. O motivo foi a cotação favorável no mercado internacional e também os valores altos aqui no Brasil, estimulados por uma baixa oferta do produto durante o período de entre-safra. Com isso, essas duas situações fizeram com que as compras no país neste início de 2016 acelerassem e agora já somam 500% a mais do que o Brasil importou no primeiro semestre de 2015. Vamos acompanhar esses números na tela, assim fica bem fácil da gente entender. Veja comigo que no primeiro semestre de 2015, o Brasil importou de outros países 2.150 toneladas de algodão. Já no primeiro semestre de 2016, foram 11.650 toneladas, portanto, um volume mais de 500% superior em relação ao importado nessa mesma época do ano passado. Bom, o principal país que forneceu esse algodão para o Brasil foram os Estados Unidos, que responderam por 89% de tudo aquilo que o Brasil comprou. Bom, vamos falar agora a respeito de valores. Esse algodão que o Brasil importou dos Estados Unidos e de outros países produtores teve um valor bem mais baixo na atual temporada. Eu comentava há pouco que o que estimulou o aumento das importações neste ano foi a cotação internacional mais baixa, não foi? Vamos acompanhar na tela este dado, então, que comprova essa informação. Veja que a tonelada do algodão
comprada pelo Brasil no primeiro semestre de 2015 era de 2.433 dólares e 50 centos. Já no primeiro semestre de 2016, o valor mais baixo impulsionou essa compra toda que a gente viu há pouco e cada tonelada foi negociada a 1.427 dólares e 30 centos. Portanto, uma redução de 41,3% no custo da pluma importada. Essa situação e o menor volume de pluma aqui no Brasil, fazendo com que as cotações ficassem mais elevadas, foram as situações que favoreceram, portanto, o aumento das importações. Bom, a gente já segue falando de algodão, vamos agora acompanhar como está o mercado no Brasil, de acordo com o CPEA. Veja comigo, você de casa, na sua tela, como que começou o mês de agosto para a fibra aqui no país. Ontem, dia 1º, o valor da libra-peso ficou em R$ 2,63 mais 91, recuperando a queda que a gente viu ali no dia 29 de julho, última sexta-feira. Algodão, portanto, retoma aos poucos o movimento de alta aqui no país. Vamos agora acompanhar como estão as cotações no principal estado produtor, Mato Grosso. E a gente segue com a Agricultura BR, mudando de cultura agora. Vamos falar a respeito do café e desta vez sobre a variedade Conilon. Os valores do café Conilon aqui no Brasil estão em alta, valores maiores da história, por conta de mais uma quebra de safra que o Espírito Santo, principal estado produtor, sofreu na atual temporada. Vamos acompanhar agora o indicador do CPEA, que mostra o movimento do mercado nos últimos dias. Veja comigo que na última sexta, 29 de julho, o mês encerrava com o valor da saca a R$ 420,84. Era até então o maior valor da história. Ontem, 1º de agosto, o mês começou com uma queda sendo anotada, deixando o valor da saca para baixo da marca dos 420, mas ainda assim em patamares muito elevados. Cada saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6 pedreira 13 acima vem negociado, portanto, no estado do Espírito Santo a R$ 419,95. Bom, a gente fala tanto aqui na Agricultura BR sobre essa quebra na safra de café Conilon aqui no Brasil, mas não é só no país que essa safra foi prejudicada, não. Vietnã, que é o principal produtor da variedade no mundo, também sofreu muito com a estiagem este ano. E um outro país importante produtor da variedade também é a Índia. A Índia é o 7º maior produtor de café do mundo e entre a sua produção, a maior parte é de café Conilon. Por lá, o fenômeno climático El Niño levou muita seca, muita estiagem, o que derrubou bastante a sua produção. De acordo com informações da Associação dos Cultivadores Unidos do Sul da Índia, a colheita no país tem início no mês de outubro e os resultados dessa quebra de safra logo devem ser verificados na prática. Vamos acompanhar na tela agora qual foi a produção da Índia de café no ano passado e qual é a estimativa para a atual temporada. Veja que em 2015 a Índia alcançava o seu recorde de produção, eram 5.830.000 sacas de 60 quilos produzidas. Já para a temporada atual, 2016, há uma queda de 35% em relação ao ano passado. A seca derrubou, portanto, a expectativa de produção de café na Índia para 3.790.000 sacas de café. Bom, a notícia da quebra da safra na Índia, aliada à quebra da safra no Vietnã e também no Brasil, ajuda a dar cada vez mais suporte aos preços na Bolsa de Londres. E a da Bolsa de Londres, nós vamos saber agora, Juliana, para saber se continua essa alta. O fato é que há um novo patamar para os negócios com o café robusta ou Conilon no mundo. E esse patamar coloca os preços acima do piso de $1.800 por tonelada. É o que nós vamos conferir agora. Você confere comigo o que acontece com o café robusta em Londres. É alta, movimento em torno de 0,5% de elevação no dia de hoje. Posição de setembro com alta de 0,49% a $1.827
dólares por tonelada. Novembro, alta de 0,54%, 1.853 dólares a tonelada. E janeiro de 2017, com elevação de 0,53% a 1.870 dólares por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta, seguem em alta e bem acima da marca de 1.800 dólares. E você pode participar do programa, mande uma mensagem para nós, 67 99656 2266, é o nosso número no WhatsApp. Participe, aliás, como os telespectadores do dia de hoje, que mandaram imagens lá do Espírito Santo, também do Paraguai. Então mande a sua mensagem, mande foto, vídeo da sua produção, que todo mundo aqui no Brasil vai acompanhar no Agricultura BR. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, veja mais informações sobre a previsão do tempo e a expectativa para geada nos próximos dias na região sudeste do país. Não saia daí, nós voltamos já. E o tempo voltou a mudar na região sul e no sudeste do país. E agora, até expectativas não só de chuvas, mas também de volta de geadas. Quem fala sobre essas possibilidades é Nadiara Pereira. Essa frente fria que está avançando pelo litoral entre o sul e o sudeste do Brasil, ela trouxe alguns episódios de chuva, principalmente para o sul do Brasil, mas não foi uma chuva tão volumosa. E sobre o sudeste, ela traz pancadas de chuva, principalmente sobre áreas litorâneas. Essas frentes frias que têm avançado, elas têm sido muito costeiras e, por isso, não têm conseguido organizar chuvas pelo interior do Brasil. Só que na região sul do Brasil, após a passagem desta frente fria, teremos novas áreas de instabilidade chegando a partir da próxima sexta-feira. E essa chuva, sim, vem com mais intensidade. O volume de água deve chegar até 30 milímetros no interior gaúcho, então essa chuva garante boas condições de umidade, principalmente para o desenvolvimento das culturas de inverno, como o trigo. Entre Santa Catarina e Paraná não são esperadas chuvas fortes, principalmente no norte paranaense. A umidade do solo está caindo rapidamente e algumas áreas já estão sentindo a falta de chuva, assim como em boa parte do sudeste. Apesar da passagem desta frente fria, a chuva deve ser muito isolada e com fraca intensidade e principalmente em áreas litorâneas. No interior da região não tem previsão de chuva e, por enquanto, a situação segue crítica porque a umidade do solo continua também caindo rapidamente. E quanto às temperaturas, as madrugadas vão ser um pouco mais frias agora durante os próximos dias, mas não há previsão para extremos a ponto de provocar geadas. A mínima deve girar em torno de 9 graus no interior gaúcho e de 10 graus entre o centro e sul de Minas Gerais. Durante o próximo período, a chuva retorna para boa parte da região sul do Brasil e, desta vez, a chuva se espalha um pouco mais, atingindo inclusive algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e até o sul do Espírito Santo. De uma forma geral, não são esperados grandes volumes de água. As chuvas mais fortes devem atingir Santa Catarina e partes do Paraná, além do sul e leste de São Paulo. Nestas áreas, a chuva dá um alívio e começa a recuperar lentamente a umidade do solo. E no próximo período, situação bem parecida. Deve chover de forma mais generalizada nos 3 estados da região sul e entre o sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, até partes do sul do Espírito Santo. Os maiores volumes de água neste período devem ocorrer entre o estado gaúcho e também de Santa Catarina. Então, na região sul do Brasil, por enquanto, não vai faltar umidade para o desenvolvimento das culturas de inverno. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo na Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. Por aqui vamos falar então a respeito do mercado do trigo no Brasil. A proximidade com o início da colheita nos estados do Paraná e em São Paulo e também a boa expectativa de uma safra em todo o país nesta temporada devem fazer com que os preços agora parem de subir, encontrem uma nova estabilidade. Além disso, as cotações do trigo no cenário internacional
motivadas pelo dólar mais fraco em todo o mundo, também devem estimular as importações do país, fazendo, portanto, com que os compradores se voltem mais ao mercado externo do que o mercado interno. Essas duas situações devem fazer, portanto, preços enfraquecerem no Brasil nos próximos períodos. Por outro lado, segundo o CPEA explica, a motivação do setor de ração animal é um fator que ainda pode garantir bons preços e sustentar os valores altos em que o trigo se encontra no momento. A menor disponibilidade do milho no cenário físico nacional deve fazer com que os moinhos que trabalham com ração animal se voltem mais uma vez para o trigo, o que pode, por sua vez, portanto, segurar esses preços. Portanto, duas situações aí que se contrapõem para o mercado do trigo do Brasil e acabam uma balanceando a outra. Bom, vamos acompanhar na tela agora como que foi o movimento do mercado neste primeiro dia de agosto. Milho negociado no estado gaúcho e também no Paraná teve alta. Foi um dia de alta ontem. Vamos acompanhar então. Começando pelo estado do Rio Grande do Sul, onde o preço da tonelada do trigo brando alcançou ontem R$ 840,66. Dia de alta por lá, portanto, mês começando com valorização. Vamos mudar a tela agora para acompanhar como foi o dia ontem no estado do Paraná. Veja que a alta também aconteceu, o estado do Paraná recuperando um suporte bem mais alto que havia conquistado semanas atrás, fechando ontem, portanto, a R$ 909,29 pela tonelada do trigo pão ou melhorador. Portanto, mês de agosto já indicando valores em alta para o cereal. Por aqui o cenário para o trigo, agora no mercado internacional. Vamos saber como é que vem a operação na Bolsa de Chicago para este cereal. Nós temos aqui o trigo mais um dia de perdas. Posição de setembro caindo 0,73%, negócios a $4,03 por bushel. Esses negócios, inclusive, já foram até mais baixos, já foram de $4 cravados no dia de hoje. Então, bem longe de um patamar que é considerado um pouco mais aceitável, um piso mais aceitável para o trigo nos Estados Unidos, que é de $5, portanto, mais remunerador para quem trabalha com trigo neste país. Na posição de dezembro, que é a de 2016, segunda posição que você acompanha aí na sua tela, você tem a posição negociada a $4,30 o bushel e vem com uma queda de 0,69% neste momento. Março de 2017, com recuo de 0,54% a $4,56 o bushel, negócios com trigo em queda, mais um dia consecutivo na Bolsa de Chicago. Vamos mudar de cultura agora para falar sobre o arroz. A escalada de preços no valor da saca do arroz em casca que a gente viu acontecendo no Brasil em boa parte deste ano já ficou para trás. Desde março a abril, os valores subiram bastante diante da menor oferta do produto no mercado, causada pela quebra de safra no estado do Rio Grande do Sul. E também pelos altos preços do arroz no mercado externo, com dólar com altas expressivas, fazendo com que os produtores do Brasil, os compradores de arroz, se voltassem para o mercado interno. Em julho, porém, depois de todos esses meses de alta, o valor da saca do arroz em casca parece ter encontrado uma nova estabilidade. Não sofreu muita oscilação em relação ao fechamento do mês de junho. Vamos acompanhar na tela agora qual foi o fechamento para cada mês no acumulado deste ano de 2016, para a gente relembrar como que o mercado negociava o arroz no estado do Rio Grande do Sul. Veja que em março, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1 fechava R$ 39,60. Mês de abril já fechava R$ 40,55. Maio, R$ 43,65 a saca. No mês de junho, teve uma alta muito expressiva. Valores subiram para R$ 50,03 a saca. E o mês de julho, veja só, que não seguiu essa escalada de preços significativa que a gente vinha acontecendo nestes últimos meses. Fechou, portanto, a R$ 50,69, uma elevação sim em relação a junho, mas um ritmo de crescimento
bem menor. Segundo o CPEA, há 2 fatores básicos que determinam agora esse novo comportamento do mercado de estabilidade dos preços. Um deles é a queda do dólar frente a várias moedas em todo o mundo, fazendo com que o mercado comprador brasileiro se volte para o arroz no mercado externo e assim faça com que sobre mais arroz aqui no Brasil, portanto, oferta mais elevada, preços caem. E a segunda situação é a expectativa da indústria e do varejo de que os produtores de arroz endividados coloquem a partir de agora o seu produto à venda no mercado, para fazer com que eles cumpram com as parcelas de custeio que vencem entre o dia 15 ao dia 20 de agosto. Essas duas situações, portanto, fazem o mercado acreditar que a partir de agora, em agosto, haja um volume maior de arroz no mercado físico do Brasil, o que deve, portanto, segurar as cotações. A partir do mês de outubro, o mercado acredita que aí sim pode haver uma recuperação dos valores, já que vai haver uma informação mais concreta a respeito da expectativa de plantio, tanto no Brasil quanto nos demais países do Mercosul. Por enquanto, portanto, analistas de mercado acreditam que vai haver uma certa estabilidade ou até queda no preço do arroz em casca negociado no Brasil entre os meses de agosto a outubro. Bom, vamos acompanhar agora na tela como que foi o fechamento do mercado ontem para o valor da casca do arroz em casca no estado do Rio Grande do Sul. Veja que foi anotada uma alta, o valor chegou a R$ 50,88, mais uma elevação em relação ao fechamento do mês anterior. Como eu dizia, os analistas de mercado acreditam sim em certa estabilidade nos preços. Os valores ainda vêm subindo, mas com intensidade bem menor do que se via nos meses anteriores. E mais uma vez a Agricultura BR destaca as informações para o mercado do milho, tanto internacional quanto nacional. E eu começo falando a respeito do internacional. Hoje, nesta edição, você já viu os dados referentes ao acompanhamento de lavouras para o cereal nos Estados Unidos, que aponta para 76% em boas ou excelentes condições. Aliás, o espigamento do milho também vem acima de 90% e bem acima daquilo que acontecia no ano de 2015, na mesma data, até o dia 31 de julho, e também a média dos últimos 5 anos, entre 2011 e 2015. Então, deve-se confirmar, pelo menos é o que vai apontando neste momento e o que os operadores de mercado naquele país acreditam que deve-se confirmar uma safra recorde com 366 milhões de toneladas de produção nos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que vem os negócios. Vinham em queda, milho vinha recuando bastante nos Estados Unidos. Observe que a posição de setembro perde 1,22%, vem a $3,21 mais 75 bushel. Dezembro perde 0,97%, vai perdendo mais, né? As posições vão perdendo cada vez mais nos Estados Unidos para o milho. Dezembro vem a $3,31 o bushel, março do próximo ano, queda de 0,72% a $3,40 mais 75 o bushel, maio de 2017, queda de 0,5%, negociada a $3,47 mais 25 por bushel, mais um dia de queda para o milho na Bolsa de Chicago. Quem estava perdendo também era o milho aqui no Brasil. O mercado futuro vem apresentando queda pelo segundo dia consecutivo, segundo pregão consecutivo. Vamos saber se ela continua. Continua assim, são quedas fortes, principalmente a posição de setembro e novembro, depois de ter atingido patamares bem superiores. Posição de setembro agora vem negociada a R$ 46,40 a saca de 60 quilos, queda de 2,73%, com uma expressão um pouco maior de contratos, 7.700 contratos negociados na posição de setembro. Novembro vem a R$ 47,60 a saca de 60 quilos, queda de 2,70%, são 2.830 contratos negociados. Hoje nós temos um mercado do milho um pouco mais pressionado, é o que a gente mostra para as posições negociadas no mercado futuro.
E por aqui a Agricultura BR volta a destacar a soja. E eu falo sobre os embarques brasileiros durante o mês de julho, que totalizaram 5.780.000 toneladas, de acordo com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Esse número, ele fica abaixo, o pessoal que está ouvindo eu falar já sabe que ficou abaixo do mês de junho, que acompanha a Agricultura BR, sabe que ficou abaixo do mês de junho e ficou abaixo também do mês de julho. Entretanto, essa era uma situação esperada em relação ao mês de julho. Isso porque quem acompanha o programa sabe que os embarques brasileiros estão muito elevados, principalmente no começo desse ano de 2016. E com isso a quantidade de soja disponível para o trabalho vai ficando cada vez mais escassa e ainda falta muito tempo, falta quase um semestre pela frente. Nós temos aí pelo menos 4 meses até o final do ano, 4, 5 meses ainda para embarcar soja. Nós vamos conferir agora então como é que ficaram esses dados, comparativo com o que acontecia com julho do ano passado e também junho deste ano. Nós temos aqui então os números apresentados. Em julho de 2015, as tradings que operam no Brasil exportaram 8.440.000 toneladas de soja. Em junho deste ano, foram exportados 7.760.000 toneladas. Observe que julho cai bastante, 5.780.000 toneladas. É 21,9% abaixo daquilo que era embarcado no ano passado. Mais do que isso, teve também um faturamento de 2.424 milhões de dólares. 2.424 milhões de dólares os embarques faturaram com a soja durante o mês de julho. Era uma situação prevista porque o Brasil, ou as tradings que operam no país, já haviam exportado quase 40 milhões de toneladas nos 6 primeiros meses. Se você pegar esses dados agora, soma, vai passando de 45 milhões de toneladas as exportações ou embarques brasileiros de soja, vem dentro daquilo que era esperado. Quanto mais próximo ao final do ano, maior a tendência de ter um volume menor de embarques, uma vez que o primeiro semestre foi concentrado, foi muita exportação de soja durante os 6 primeiros meses do ano de 2016. Falando ainda em soja, vamos dar mais uma olhadinha em como o mercado negocia soja hoje na Bolsa de Chicago. Relembrando o que acontecia ontem, foi um dia de queda expressiva, soja caía com força mais de 3%, perdendo o suporte de $10 por bushel. E tudo isso acontece devido à expectativa de uma boa safra nos Estados Unidos, mesmo com o país enfrentando ondas de calor e temperaturas e clima muito seco nos últimos dias. Hoje teve a divulgação de um novo relatório de vendas dos Estados Unidos. Vendas foram positivas, o que fez com que o mercado reagisse positivamente logo no início do dia. Logo depois já veio operando em certa estabilidade mais uma vez. Vamos acompanhar os negócios de agora. Veja que a soja volta a cair, cai mais de 1,5% para algumas posições no momento. Agosto vem a $9,81 por bushel, com queda de 1,5%. Setembro opera $9,65 mais 50, caindo agora a 1,60%. A posição de novembro deste ano caiu 1,45% e negocia a soja $9,47 mais 50 por bushel. E janeiro do ano que vem também cai mais de 1% agora, cai 1,37% e negocia a soja $9,48 mais 75 por bushel. Portanto, segundo dia de queda expressiva para a soja lá em Chicago. Encerrando a Agricultura BR, vamos conferir como é que vem a moeda americana operando no Brasil neste momento. É o dólar comercial. Dólar que hoje perde no mundo todo, vem em recuo. Aqui no Brasil não é diferente, a queda continua. Queda de 0,76%, negócios com dólar comercial em R$ 3,24 mais 8. É claro que essa é uma referência, mas que aponta como que o dólar vem operando no Brasil.
E esta edição fica por aqui. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo de hoje acessando o blog do programa através do portal do SBA, endereço www.sba1.com. Muito obrigada pela sua companhia em mais este dia e tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.